Fala, família Alviverde, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aí mais uma vez ao nosso canal, trazendo todas as notícias do Verdão. Separei aqui um corte para a gente estar reagindo junto, o pessoal ali da ESPN, falando sobre essa vitória gigantesca aí do Palmeiras, que acaba se isolando na liderança. Uma vitória ali, um time bem desfalcado, né? Bastantes reservas jogando. Isso mostra aí a força do elenco do Palmeiras, mostra também a mentalidade do time como um todo, né? O Abel aí conseguindo extrair o máximo dos jogadores. Com isso, imprimiu uma goleada para cima do Juventude, resolveu um jogo bem tranquilo e se isolou na liderança. Vamos estar reagindo junto, depois eu volto com mais notícias do Verdão aí. Wesley, atacante, mas longe de ser um brilho. É que a torcida do Inter se ouve. Mas eu tô de acordo com você. Nem acho que é o momento. Mas ele eu teve. Eu tô de acordo também, eu acho. Mas uma coisa que eu acho legal, acho que o Birner tocou no Felipe Anderson, que eu concordo, deixou de ser aquela coisa que era uma interrogação, mas ao mesmo tempo não virou o cara. Sim, o cara. Eu acho que esse é um jogo que traz essa relevância também para mostrar a força do elenco, mas para Rafael Veiga, resgatar a individualidade. Felipe Anderson. E mesmo, assim, Bruno Fux, primeiro gol. Cara, não, mas o Bruno não só primeiro gol, né? O Bruno Fux fez um jogaço. Isso, o Bruno Rodrigues. E o Bruno Fux, inclusive, jogando como volante em vários momentos, né? Ele vinha iniciar o jogo. Então, o que eu trago é assim, a importância desses caras, assim, se sentirem. Porque não é questão de um gol. É na hora, assim, não tem ninguém, gente. A briga hoje é com a gente e a gente resolveu o que isso gera para esses caras. Bruno Fux, por exemplo, tem uma necessidade. Ele está emprestado pelo Atlético Mineiro. A permanência dele depende de boas partidas. Né? O Bruno Rodrigues tem todo esse lado pessoal que a gente ressaltou. Então, foi uma noite perfeita nesses dois aspectos. No coletivo, o time funcionou. E também esse resgate de individualidades. O Veiga voltando a ser um jogador importante. É tudo fruto de um trabalho da gente. Quando se deixa trabalhar, como é o caso do Abel e o caso do Palmeiras, se trabalha bem, é uma questão de tempo. Se o time não evoluísse, aí eu acho que deveria haver uma análise. Em quanto tempo apareceria essa evolução? Eu acho que essa evolução está aparecendo no momento certo. Vai ser uma briga até o fim por esse Campeonato Brasileiro, muito pela qualidade do Flamengo. E o Flamengo pode superar, pode ganhar o clássico do fim de semana que vem. E tudo bem em termos de classificação, tudo bem não, para o Palmeiras não estará tudo bem. Mas o Palmeiras não deixará de ter as qualidades que tem e que apresentou mais uma vez. Aliás, isso é uma coisa, né, que é inevitável. No futebol brasileiro é inevitável. Você tem dois técnicos fazendo dois bons trabalhos, não se discute isso. Você está falando de Abel? Eu falando de Abel e Felipe Luiz. O Flamengo agora está numa fase um pouco... Mas, assim, no geral, é um ótimo trabalho do Felipe Luiz. Acho que não tem muito o que se questionar a respeito disso. Mas a gente sabe, né, que, sobretudo, se um dos dois não for campeão de nenhuma das duas competições, esse técnico já está crucificado. O bom trabalho que a gente está citando aqui, seja do Felipe ou seja do Abel, vai ser completamente jogado no lixo e vai dizer que esse cara não serve para nada e seja o Abel ou seja o Felipe, tem que ser demitido, tem que trocar. Isso é óbvio. Claro que se acontecer de um ser campeão brasileiro, o outro ser campeão da Libertadores, pode acontecer. Acho pouco provável que nenhum dos dois ganhe nada. Porque acho que no Campeonato Brasileiro, para que o Cruzeiro consiga ser campeão... Tem até na tela a classificação. E tem um jogo a mais. E tem um jogo a mais. Então, acho que olhando hoje para a força do Palmeiras, para a força do Flamengo, para o Cruzeiro ser campeão brasileiro, é muito difícil. Então, acho que é pouco provável que nem Palmeiras e nem Flamengo, que ambos fiquem sem títulos nessa temporada. Mas ambos podem não ganhar a Libertadores, isso é factível, não seria o normal, mas é factível. E no Campeonato Brasileiro, o mais provável é que um deles leve. Ou o que pode ser pior, até por essa rivalidade que se estabeleceu. Um time ganhar os dois. Aí se um ganha os dois, aí então o peso para o outro. Mas assim, fica insuportável. E eu sei que assim, é inútil a gente falar isso, mas eu gosto sempre de ressaltar, cara, porque assim, a gente tem que ter o equilíbrio, a gente não tem que entrar nessa noia, nem na euforia, porque que é o papel do torcedor ficar eufórico, e nem na depressão, que também é compreensível que o torcedor entre no momento em que o seu time não ganha nada e tem o potencial que esses dois times têm. Mas olhando de maneira equilibrada, sensata, acho que a gente não tem muito o que questionar. Existem sempre questionamentos e sempre existirão, mas não dá para dizer que o trabalho do Abel não seja bom ou que o trabalho do Felipe Luiz não seja bom. Eu já vou trazer Flamengo e Cruzeiro também para essa discussão, Birner, mas
falando especificamente do Palmeiras, óbvio que a minha pergunta, de certa forma, traz outros times, mas o futebol brasileiro é feito de raio-x de momento. Raio-x de momento. O Palmeiras, como você definiria? Palmeiras tem o melhor futebol do momento? Ou ele é o mais confiável do momento? Não, mas isso já disse, inclusive, até antes da rodada antes do São Paulo. Mata-mata da Libertadores. Não, antes das quartas. O Palmeiras estava jogando melhor que o Flamengo. É que eu vejo o Flamengo com mais potencial. Com mais potencial. De onde tirar. Agora, por quê? Por exemplo, a gente viu o Palmeiras ganhar assim do Juventude. Esse Palmeiras consegue jogar futebol para ganhar assim, por exemplo, do Botafogo? Sem os jogadores? É que não vai ter tantos desfalques assim. Consegue? Quando você olha a chance do Flamengo com 10... É que isso não existe. Então, na prática, é uma utopia. O Flamengo sem 10 jogadores importantes, o Palmeiras sem 10 jogadores importantes. Eles vão enfrentar, sem esses jogadores, o Botafogo, o Fluminense, o São Paulo, o Corinthians, o Vasco, o Atlético, o Cruzeiro, o Inter. A tendência é que o Flamengo faça mais pontos. Só que o momento do Palmeiras é melhor. E tem uma coisa, faltam 12 rodadas, o Flamengo precisa de 2 para ultrapassar o Palmeiras. Não ultrapassa mais em uma. Né? Se minha conta não estiver errada, é isso. Fazendo o serviço dele contra o Palmeiras. E aí entra uma outra coisa que é essencial. O Flamengo sempre disse que a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Sim. O Flamengo sempre deu muita atenção ao Campeonato Brasileiro. Você olha os números... E o que a gente até elogiava, né? Porque acho que tem que elogiar. Eu concordo com isso. E acho que não dá nem para chamar de prioridade, né, Biner? Porque prioridade pressupõe priorizar em detrimento da Libertadores. E claro que não é isso, mais, né? Mas nem pode. A questão é levar os dois exatamente no mesmo nível e ninguém mais do que o Flamengo tem feito isso, né? Porque antes dos jogos de volta das quartas de final, o Flamengo foi aquele que colocou os caras mais próximos do time titular em campo. Agora, o que vale é a pontuação. Se olha, eu acho, se fosse só qualidade de jogo no campeonato inteiro, o Flamengo jogou mais bola que o Palmeiras até agora. E o Palmeiras na Libertadores foi muito mais consistente e superior ao Flamengo. Mas nesse momento nós temos o Palmeiras precisando, para ser ultrapassado, dar mole em 2 rodadas. Só uma coisa, professor. O Flamengo, geralmente os sistemas defensivos muito fortes ganham campeonatos brasileiros. Se você tem um time que constrói. O Flamengo tomou só 13 gols em 26 jogos. Tem meio gol de média. E fez 50. O Palmeiras tomou 22 e fez 46. Isso é fruto, não desse momento. Isso é fruto do que o Palmeiras não jogou bem antes, mas pontuava, e o Flamengo jogava bem. Agora que o Palmeiras começou a jogar bem, é hora que o Flamengo precisa ultrapassá-lo. O Palmeiras vai continuar jogando nesse nível? O Flamengo vai recuperar o seu melhor futebol? O Flamengo continua sendo muito forte, muito difícil ganhar do Flamengo. São respostas que nem os treinadores têm. E essa é a graça do campeonato. Claro, senão não tinha campeonato. Mas a consistência é a diferença do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras passa um momento mais consistente. E para campeonato brasileiro, a consistência é muito importante para essas rodadas que faltam. Para Libertadores, uma má noite no meio de semana pode jogar todo o teu trabalho fora. Né? Também como pode te consagrar. O Flamengo tem de onde tirar, como o Birner lembrou, suficientemente até para ganhar as 2 competições. E ganhar 2 competições, embora naquele caso uma delas fosse a Copa do Brasil, nem isso salvou o emprego do Dorival no Flamengo. O Dorival já caiu tendo ganho 2 competições. Agora, acho que a análise é que são os 2 melhores times do Brasil e da América do Sul, e um deles perder um dos títulos, eventualmente até os 2 títulos, não é o fim do mundo para ninguém, não é terra arrasada. Até porque, exatamente, até porque existe o outro, né? Então, você não está perdendo para ninguém. Sim, exato. Você está perdendo para um outro grande trabalho. O Birner falou de um hipotético Flamengo com um número de desfalques como o Palmeiras teve hoje. Eu acho que o Flamengo sofreria mais. Eu acho que o jeito do Abel trabalhar... Você acha o trabalho do Abel melhor que o do Felipe? Eu acho mais consistente. Ele não ganha tal nota artística. Né? Na nota artística, eu acho que o Flamengo teve momentos mais exuberantes. Eu acho que são trabalhos incomparáveis por conta da longevidade. São trabalhos diferentes. Porque, sim, é difícil. E acho que o Palmeiras acaba passando por uma reformulação maior, o que também faz com que
fosse normal o começo de temporada de um Palmeiras não exibindo todo o seu potencial. Agora, é difícil essa comparação quando você fala de um técnico que assume praticamente nessa temporada, né, primeira temporada inteira, e um técnico que está há 5 anos num time no Brasil que é uma insanidade, é uma loucura. Você imaginar um técnico... E claro que só está também porque... conquistou o que conquistou, porque estivesse fazendo bons trabalhos e não levasse os títulos para casa, obviamente ele não estaria. E vou dar um mérito, Leila Pereira. Sim, mas... Quase todo dirigente, em algum momento nessas oscilações do Palmeiras, se não tivesse tanta convicção, teria trocado o técnico. E a Leila, eu não sei se foi divulgado ou não foi divulgado, no momento em que o Palmeiras estava com dificuldades, não faz tanto tempo assim, pegou... chamou todo o elenco e treinador, não é uma coisa que ela costuma fazer, foi lá e falou, o Abel será o técnico e vocês vão ficar até o final da temporada. Aliás, não existiu maior, para mim, talvez a maior prova de que... Porque isso também é bom, né, pro elenco. Claro que a gente sabe que o Abel tem o elenco nas mãos ali, mas essa coisa para mim, mais do que o papo, a conversa que de fato aconteceu e que não é tão normal... é a renovação, é propor a renovação num momento de dificuldade, num momento de crítica. Quer dizer, na hora que você passa essa mensagem, que você vai à frente das câmeras e diz, é o seguinte, eu quero renovar com esse técnico que está... Não todo mundo... Isso, se não me engano, foi na eliminação da Copa do Brasil. Isso, pro Corinthians. Que era o momento, foi o auge de críticas ao Abel Ferreira. Isso é prestigiar, né? Que a gente fala que o técnico está prestigiado. Isso é um prestígio, porque você dizer, ele vai ficar... É fácil, todos dizem. Porque depois de 2 semanas você manda embora. Na hora que você vai lá e assina um documento ou propõe, que foi o que aconteceu, propõe uma renovação de contrato para esse técnico, aí você está provando de que o prestígio de fato existe. Claro que é mais fácil prestigiar um técnico com essa capacidade e com esse histórico que tem no clube do que prestigiar um técnico claro. que, né? É óbvio, mas ainda assim é um Agora, no rol dos grandes trabalhos, e a gente vai falar também do Cruzeiro, né? Leonardo Jardim também merece. Claro que são trabalhos diferentes, o do Leonardo Jardim mais curto ainda que o do Felipe Luiz. Sim. Mas pensa na responsabilidade que esse homem chegou. Ele chegou para fazer andar um time que já nem é mais o time que ele tem, né? Tinha o Dudu, por exemplo, como estrela. Claro. Ele chegou com uma responsabilidade muito grande ali e conseguiu também, proporcionalmente, o trabalho dele no Cruzeiro é um trabalho muito interessante. Acho. O Cruzeiro estava no bagaço, gente. Acabou super mal mesmo fazendo final de Sul-Americana, mas a gente lembra a transição de um ano para o outro. Foi terrível. Esse colocou como meta se classificar para Libertadores e aí está conseguindo um pé nas costas e tem 9 pontos a mais que o 5º colocado nesse momento. Sim, sim. Então está entregando o que prometeu que entregar. Mas já que citamos os 3, eu peguei aqui os próximos jogos. Eu sei que esse é um exercício difícil, mas vamos lá. Próxima rodada, o Palmeiras, próximo jogo de cada um. O Palmeiras pega o Red Bull Bragantino em casa, o Flamengo Botafogo fora, clássico, e o Cruzeiro o Galo fora, clássico. Ou seja, me parece meio óbvio que é uma rodada razoavelmente favorita, não, favorável ao Palmeiras. Só que daí o Palmeiras pega Flamengo fora, Cruzeiro em casa, justamente os dois. Enquanto o Flamengo pega o Palmeiras em casa e depois o Fortaleza fora, a Fortaleza que tá mal, e o Cruzeiro pega o Fortaleza. O Fortaleza tá no caminho dos outros dois, que não o Palmeiras, e aí depois ele pega o Palmeiras, o Cruzeiro pega o Palmeiras fora. Vou repetir, o Flamengo tá muito pressionado. É o momento de maior pressão do Flamengo na temporada. Esse resultado de hoje colocou o Flamengo numa situação em que o Flamengo não viveu ainda em 2025 e vamos ver como o time vai lidar. O Flamengo é muito forte, eu acho que o Flamengo pode ganhar todos os campeonatos, mas não pode, por exemplo, deixar o Palmeiras abrir 7 pontos com 3 vitórias a mais, faltando 11 rodadas. O campeonato passado tinha o Botafogo nessa situação contra o Palmeiras, lembra? Sim. Um jogo aqui, um traumatizado Botafogo. Quando a gente não achou que o Botafogo aguentava mais ninguém. Os grandes campeões dão as viradas aí. Esses jogos acabam sendo... Aliás, vale lembrar, claro que era ainda começo do campeonato, mas vale lembrar que no Palmeiras e Flamengo, no Allianz, que o Flamengo vence,
O Palmeiras, se vencesse aquele jogo, ia abrir 7, 8 pontos de vantagem. Quer dizer, não que, obviamente, ninguém ia falar que alguém era campeão naquele momento. Agora, óbvio que para um time, seja ele Flamengo, seja ele Palmeiras, abrir 7 pontos de vantagem num campeonato por pontos 3 corridos... vitórias a mais. Teria um peso muito grande. Agora, teria mais ainda. Agora, é isso, a coisa muda assim. Eu acho que o Flamengo precisa fazer, evidentemente, é ganhar do Botafogo. Sim. Porque ganhar do Botafogo significa não permitir que o Palmeiras, né, aí independentemente do que o Palmeiras vai fazer com o Bragantino, mas se o Flamengo ganha do Botafogo, ele tem a certeza de que o Palmeiras não vai abrir 4 pontos e garantir a liderança do campeonato, mesmo que... Claro, tem o número de vitórias, então aí, sim, se o Palmeiras ganha do Bragantino, mesmo que o Flamengo ganhe do Palmeiras, ele fica atrás no número de vitórias, mas aí convenhamos, levar em conta o número de vitórias nesse momento do campeonato, sim, é muita... É 6 pontos, não 7, errei a conta aqui. São 6, exato. 3 vitórias. De qualquer jeito, precisaria de 3 rodadas para ultrapassar. Mas eu acho que assim, o importante para o Flamengo é ganhar do Botafogo e se manter com a possibilidade de igualar as coisas com o Palmeiras ao final da rodada seguinte, né? Mas, óbvio, o campeonato não vai se resolver até o final de semana que vem, Felipe. Acho que esse é o ponto, né? Às vezes a gente tem essa ansiedade para definir campeões com 10, 11 rodadas de antecedência, e isso não acontece quando você tem esses times. Eu não acho... A gente vai para um rápido intervalo, na sequência vamos ouvir o Abel, professor, o técnico do Palmeiras. Eu não acho que acaba nesse miolinho de 3 jogos, mas a coisa pode dar uma desandada. Sim, pode mudar. Um nozinho ali pra sabe, o Palmeiras ganha o Red Bull Bragantino e o Flamengo não ganha o Botafogo. O Palmeiras visita o Flamengo e ganha. A gente tá falando de uma gordura que não... aí é muita coisa. Sim, aí, exato. Aí são 2 knockdowns que não seria normal o Palmeiras ganhar do Flamengo no Maracanã. Sim. Não tem sido, inclusive, né? Se você for ver, claro que tem o jogo da Libertadores, sempre lembrado pelos torcedores palmeirenses, mas os confrontos diretos entre Palmeiras e Flamengo no Campeonato Brasileiro têm sido favoráveis ao Flamengo. Então tá aí, rapaziada, esse foi o vídeo que a gente trouxe para estar reagindo junto, pessoal aí da ESPN, trazendo aí esse debate bacana, analisando esse time do Palmeiras que vem jogando e encantando, né? O Palmeiras ali cheio de desfalques, o Abel conseguiu ali montar um time muito competitivo, isso aí mostra qualidade do elenco, isso aí mostra aí qualidade do técnico, mentalidade campeã, né? Então o Palmeiras entrou com tudo para decidir, não foi aquele tipo de jogo que por o adversário ser considerado um pouco mais fraco, o time às vezes entra ali mais devagar, mais de salto alto, como diz aí a boleiragem. O Palmeiras não fez isso, o Palmeiras entrou para decidir. E de bacana teve aí, né, o gol do Veiga. Veiga, jogador histórico, importante demais para o Palmeiras. A volta também, né, do Bruno Rodrigues. Volta, no caso de marcar gol, né, ele já tinha jogado outros partidos, mas assim, muito emocionante um jogador desse aí afastado tanto tempo dos gramados, ficou aí muito tempo fora, sem conseguir exercer sua profissão. Imagina o drama aí de um jogador profissional de futebol que fica afastado tanto tempo, né, não sabe se vai conseguir voltar a desempenhar um bom futebol em alto nível, mas ele voltou aí, marcou o gol, muita sorte para ele aí, que o caminho dele aí seja iluminado e ele consiga aí dar a volta por cima após essa lesão. Rapaziada, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Um vídeo separado aí com carinho para vocês, então não esqueça de dar o like aí para estar fortalecendo a comunidade, tá bom? Se inscreva no canal também, notícias diárias aí do Palmeiras, pós-jogo aí, né, como a gente tá fazendo agora, tem pré-jogo também, trazemos notícias aí diárias, tá bom? Então, o próximo vídeo então, valeu!